se a gente continuar do último vídeo, que eu espero que seja daí que a gente esteja continuando, né? Para falar o nome continuar para alguma coisa. A gente concluiu, eu cheguei à ideia que para a gente conseguir acumular cada vez mais carga, nós precisamos de construir dispositivos que sejam formados por dois condutores, vamos colocar paralelos entre si, concêntricos. Na verdade, então eu preciso de duas armaduras, né? Então eu te falei que a notação circuito desse elemento vai ser duas barras paralelas de igual tamanho. Então cuidado para não confundir com gerador ou com receptor, porque o tamanho das duas tem que ser igual. E opa, volta lá porque eu fiz um trem feio aqui. Ficou bom. Isso daqui é um capacitor, tá? Então vai entrar lá. E aí o que eu preciso de contar desse capacitor? O processo que a gente faz de acumular carga em um capacitor é um processo baseado na indução elétrica. Isso é bem importante eu lembrar. Então vai ser indução elétrica. Quando eu faço a indução elétrica, o que eu tenho é o seguinte: uma placa, uma induz a outra e uma induz a outra. Então vamos supor o seguinte: se uma placa é positiva, a placa que está em frente a ela, então calma ali, vamos fazer o desenho. Se essa placa está carregada positivamente, eu quero que você imagine agora, então assim, esse lado, né? Lembra aquele primeiro condutor esférico que eu usei? Eu falei, olha, a carga é positiva, então alguém está carregado. Então esse cara começa carregado positivamente. Se eu colocar uma placa do lado dele, a placa do lado, por indução, vai atrair os negativos. Então, eu vou falar o seguinte, ó. Aqui vai ficar a carga positiva e aqui vai ficar a carga... Opa, fiquei doidona. Negativa. Então, sempre num capacitor, eu tenho uma placa positiva e outra placa negativa. Tô no exercício. O exercício falou assim, ó. Calcule a carga do capacitor. Professor, é a positiva ou a negativa? A positiva sempre. O que a gente considera como carga do capacitor é a carga positiva de uma das placas, de uma das armaduras, né? Então, a carga do capacitor é a carga da armadura positiva. E vou anotar isso. Então, a gente tem essa ideia e aí a gente vai falar o seguinte. Eu vou construir, capacitor pode ser construído um pouco com associação a um resistor, né? Então, agora eu vou falar o seguinte, vamos pensar por analogia, porque eu vou fazer exatamente isso agora. Por analogia, então tá, vou colocar aqui resistor, capacitor. O que tem um resistor? Bom, o resistor é um elemento que quando entra no nosso circuito tem essa notação. E eu posso calcular a característica do resistor, que é a resistência, através de duas equações. Uma equação que envolve o circuito. Que equação que é essa? Que fala que R é igual a V sobre I. E eu posso calcular uma utilizando as características do próprio resistor. Que equação é essa? R é igual a rola. Rho, que é a característica do material que é feito a resistência, né? Então, a sua resistividade. L, que é o comprimento dessa resistência. E A, que é a área de seção reta. Então, os dois me fornecem a mesma informação. Esse R é igual em um e o outro. Só que um está baseado no cálculo usando o circuito elétrico. O outro está baseado no cálculo usando a característica do resistor. Isso também vai acontecer com o capacitor. Então tá, ó. A primeira coisa que eu para fazer linha paralela, eu tô uma maravilha. Então tá aqui, ó, o nosso capacitor. O nosso capacitor, então, a primeira coisa, a característica de um capacitor é a capacitância. Ou seja, a quantidade de carga que a gente pode acumular numa determinada armadura pelo DDP que está sendo submetido, né? Então, a primeira equação que eu te mostrei, que é a equação da capacitância, que é a característica do capacitor, ela vai falar o seguinte, bom, a capacitância é a quantidade de carga por diferença de potencial que está sendo estabelecida. Então, só para você entender, lembra que tudo que tinha a ver com resistor, a gente usava V igual a R vezes I?
porque estava no mundo da resistência. Agora, tudo que estiver no mundo do capacitor, ou seja, da capacitância, ele tem a sua própria equação, muito semelhante a V igual a RI. Só que essa eu gosto de chamar de equi-você. Então, é assim, qual é aqui, ó, eu vou colocar V igual a R vezes I. Essa daqui vai ser Q igual a V vezes C. Então, quando a gente estiver no mundo do resistor, a gente tem uma equação que mostra como é que a resistência, que é a característica do resistor, se relaciona com os outros, as outras grandezas que estão ali associadas a ela. Agora, quando a gente estiver falando de capacitor, então a gente vai falar de capacitância. E como é que essa capacitância pode ser estabelecida usando as relações, os dispositivos, os elementos que estão associados a ele, tá? Então, do mesmo jeito que eu te mostrei, uma forma de calcular a capacitância pensando em carga e DDP, eu vou construir uma equação que te mostre capacitância olhando as características do capacitor. E é daí que vem o capacitor plano. Deixa eu te contar essa. Então tá, eu vou fazer mais rapidinho porque não é uma coisa que costuma aparecer muito. Mas aí eu já vou aproveitar e já vou dar uma ideia de indução. Então tá, como é que a gente coloca o capacitor no circuito? Primeiro que a gente precisa fornecer uma DDP para esse capacitor. Então eu coloquei uma pilha, um gerador ali, ó. Então tá ali, ó, lindo de bonito. Tá aqui o nosso V. Então tá, a gente sabe que num gerador um polo é positivo, outro polo é negativo. Então, quem vai conseguir produzir a indução de cargas vai ser quando você liga o capacitor em um gerador, em uma fonte, tá? Então, vamos lá. Esse polo do gerador que é positivo, você concorda que ele atrai elétrons? Então, os elétrons que estão no fio e que estão na placa, já que a placa é uma placa feita de condutor, né? Então, a gente sabe que o capacitor são dois corpos condutores paralelos entre si, e aí essa noção de paralelismo, eu não sei como é que eu vou estender ela, por exemplo, para objetos curvilíneos, mas que sejam concêntricos ou que sejam simétricos nessa forma. Então, o que acontece? Os elétrons que estão na placa, então aqui, ó, eu vou fazer uma coisa bem simbólica. Ó, imagina mais, menos, mais, ó, simbólica mesmo. Imagina que ainda não está ligado. Então, vamos deixar aqui, ó, a possibilidade de chave aberta. Chave está aberta. Então, o que eu tenho? São duas cargas, duas placas metálicas, mas neutras, né? Então, eu vou fazer simbolicamente o seguinte. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2... e o outro não dá para você ver. Então tá, chave aberta, as duas armaduras estão neutras, ó, neutro, do outro também, neutro. Quando você fechar a chave, fechou a chave. O que acontece? Agora, eu tô vendo um lado muito positivo e um lado muito negativo. Então, o que nós vamos trabalhar? O lado muito positivo vai atrair os elétrons. Então, vai fazer com que os elétrons saiam da placa. Eu vou tentar apagar aqui, eu espero que não dê ruim. Então, eu vou tirar 3 elétrons da placa e eu apaguei a placa junto, foi maravilhoso. Deixa eu ver. Então, né? Deve ter saído muita coisa além da placa. Então, os elétrons vieram parar aqui do lado de cá. Os elétrons saíram e vieram acumular para o lado de cá, deixando a placa positiva. Então, aqui a gente vai falar que a carga é mais Q. A carga ser muito positiva atrai os elétrons para o lado de cá. Então, aqui, ó, os elétrons são atraídos e vêm para o lado de cá por causa... Então, assim, tem elétrons em excesso ali nesse fio, não é em excesso, né? São elétrons da camada de valência, que tem facilidade de se mover e acabam se acumulando na placa. Então, a placa positiva induz a carga em número idêntica no valor negativo. Então, deixa eu só
vou melhorar meu desenho aqui. Não adianta, o jeito de apagar aqui é muito ruim. Não, mas aí é muito ruim, mas não precisa ser péssimo, né? Deixa eu ver se eu ampliar. Eu, às vezes, consigo ser mais inteligente, né? Como teve um excesso, como a gente estava ali num excesso de carga negativa, eu vou desenhar só o excesso, tá? Então, ali vai ser a nossa, essa aqui vai ser a nossa menos que, tá? Então, eu quero começar a conversar sobre um tipo específico de capacitor. Existe capacitor esférico, cilíndrico, plano, que é o nosso caso. O que nós vamos fazer para esse capacitor plano? A gente vai pegar duas placas. E aí eu quero falar o seguinte, quais as características que eu tenho aqui que faz com que o meu capacitor, ou essa associação de condutores, né, faz com que eu consiga medir a capacitância, ele consiga acumular carga, tá? Então vamos lá. Primeira característica que a gente tem. Concorda comigo que quanto maior for a área dessa placa, então bora colorir. Então aqui ó, a gente está falando da área. Quanto mais área essa placa tiver, mais carga eu tenho para induzir, ou seja, é melhor para minha capacitância. Então, a capacitância tem a ver com acúmulo de carga. E para eu acumular carga, quanto mais área eu tiver, melhor. Então, a primeira relação que a gente vai estabelecer aqui, ó, é que a capacitância é proporcional à área que você está colocando para poder acontecer a indução, tá? Então, primeira coisa que a gente tem é a capacitância diretamente proporcional à área. Segunda coisa que a gente tem. O que seria bom para induzir cargas entre duas placas? Elas ficarem muito perto ou a gente afastar bastante uma da outra? Então, a gente já sabe, força elétrica, ela varia com o inverso do quadrado da distância. Quanto mais perto, mais efetivo é a influência de cargas entre si. Então, a distância entre uma placa e outra é importante. Tá? Então, a gente vai colocar outra coisa. Então, para capacitância, para conseguir induzir cargas de uma placa na outra, é melhor que eu tenha uma pequena distância entre elas. Então, a capacitância é inversamente proporcional à distância entre as duas placas. E, por último, a gente vai ter o seguinte. Eu tenho uma característica que tem a ver com o isolante que a gente usa entre as duas. Por quê? Então, vamos lá. Coisas que eu vou definindo aos poucos com vocês, mas a primeira coisa que eu quero que você perceba é, quando a gente conversa de capacitor, onde há um capacitor, não há corrente do circuito. Porque o capacitor são duas placas paralelas entre si e no meio, entre elas, é um isolante. Aqui no meu desenho a gente nunca desenha, né? No meu desenho a gente nunca desenha. Oh, meu Deus do céu, estou infartando. O que eu tenho aqui, ó? No meu desenho eu tenho um isolante que eu não desenhei. Não, aqui ficou ruim eu indicar. Eu vou indicar embaixo. Aqui, ó. Entre as duas placas eu tenho um isolante elétrico. O isolante é literalmente porque eu quero induzir, mas eu não quero que faça contato, né? Então, assim, eu quero induzir um corpo no outro, mas eu não quero que eles entrem em contato entre si. Ou seja, o isolante que está ali no meio, ele influencia e muito o processo de indução elétrica que eu estou criando. Então, isso é uma característica do próprio capacitor. A característica que eu estou citando para você, ela chama permitividade ou permissividade, tá? Ela vai ganhar, eu vou anotar aqui, opa, não é com essa cor. Eu vou anotar assim, ó. A capacitância é proporcional, não me xinga, é ε0 também. Chama
Eita. Se a gente usou o expoente ali como epsilon zero, o zero quer dizer que a gente está falando do vácuo, tá? Então, eu vou te contar quanto vale o do vácuo, a permissividade absoluta. Então, a permissividade absoluta, vou colocar aqui, ó, o epsilon zero, vai valer 8,8 vezes 10 a menos 12 farad-metro. E quando eu escrevi essa unidade, sabe o que eu lembrei? Que eu nunca te contei a unidade de medida de capacitância. Então, eu vou voltar ali em cima, ó, parte superior direita. Unidade no sistema internacional. Então, se eu pensar, a capacitância é a quantidade de carga que eu consigo acumular por determinado potencial. E isso, colocando em termos de unidade de medida, carga é medida em coulomb, diferença de potencial é medida em volt. A gente batiza em homenagem a um cara super foda, que eu vou contar a história dele pra vocês daqui a pouquinho, de Farad, tá? Isso é Farad, em homenagem a Michael Faraday, tá? Mas como Farad não é o nome, tipo assim, é uma redução no nome dele em minúsculo, Farad é minúsculo. Mas na hora de escrever a unidade é maiúsculo, tá? E aí o que a gente tem é que quando você quiser calcular a capacitância de um capacitor plano, e é só esse que vai cair para você, casos contrários, pessoas que vão fazer vestibulares muito específicos de exatas, me conta, porque costuma cair, aí pode cair ou o capacitor cilíndrico ou o capacitor esférico. Mas é muito incomum. Eu acho que eu já vi uma eu acho que eu já tenha feito foram umas 3 questões na vida. Eu tenho 34 anos, tirando os iniciais aí que eu não sabia fazer conta, então nunca vi. Então, tá aqui, ó. A gente vai juntar essas características. A gente vai juntar essas características e escrever belamente aqui em cima, que é onde sobrou espaço aqui. Você consegue calcular a capacitância olhando as características do seu capacitor, falando que capacitância é ε0 área dividido pela distância entre eles. Vou lá e vou colocar naquele meu resumozinho ali do lado de analogia, só para a gente guardar. Capacitância é ε0 vezes área dividido por distância. E tá coloridinho de amarelo, não vou fugir à regra. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Sim, o capacitor e o resistor, ele tem equações próprias. Assim como a resistência tem as suas fórmulas de calcular, a capacitância também tem. Então, você vai ter que entender que esse elemento que entra no seu circuito entra com características próprias e com as próprias equações, tá? Então, bora continuar que temos mais coisas a falar. Um pouquinho ainda sobre capacitor plano. A gente vai olhar o seguinte, vou voltar no meu desenho. O capacitor plano, vamos imaginar o seguinte. Positivo, 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 positivo. Não vou contar, mas eu quero que você me dê o direito de falar que a quantidade de positivos que tem em cima é a quantidade de negativos que tem embaixo, tá? Então, aqui tá a carga mais Q, aqui tá a carga menos Q, e a gente sabe que num capacitor a indução é feita idêntica. Então, a carga mais Q tem o mesmo, em módulo, né, o mesmo valor da carga menos Q. Quando isso acontece, você consegue perceber que eu gero um campo elétrico aqui nessa bagaça? Você vai, não, campo elétrico de novo, não, professora, pelo amor de Deus, eu achei que a gente tinha superado isso. Campo elétrico sai do positivo e vai pro negativo, sempre. Então, aqui eu tenho um campo elétrico. Eu poderia dar a louca e falar assim, calcula pra mim quanto vale o campo elétrico. Então, vamos lá. Vou fazer um asteriscozinho aqui, ó. Cálculo do campo elétrico produzido em um capacitor plano. Meu Deus, olha o título do negócio. Então, assim, o nome é todo cheio de pompa e circunstância, mas no fim das contas, não é difícil, não. Você vai ver que parece até meio besta. O que a gente vai fazer primeiro?
Bom, eu sei que capacitância é calculada como carga dividida por diferença de potencial, assim como capacitância de um capacitor plano paralelo, e só para ele que você vai me aplicar essa equação, vai ser a permissividade elétrica vezes a área do negocinho dividido pela distância que está um do outro. Então, já que, colorindo, ó, super didático, já que esse é igual a esse, você pode igualar as duas. Igualando as duas, o que a gente tem? Que Q sobre V é igualzinho a ε0 vezes A sobre D. Tamo junto aí? Então tá. Próxima coisa que eu vou te lembrar na vida é que tem uma equaçãozinha que eu já cobrei até em prova, que fala que V é igual a E vezes D. Eu chamo de VED. Então, eu vou substituir aquele meu V da primeira razão, aquele que tá no denominador, pelo ED. Então, vai ficar assim, ó. Q sobre E vezes D. Então, dei meu jeito de enfiar campo elétrico no meio dessa história. É igual a ε0A sobre D. Tranquilo aqui? Então, vamos lá. O que eu posso simplificar porque Deus é mais? O D vai embora com D. Então, o que a gente tem aqui, ó? Opa. Então, eu vou isolar o campo elétrico. Campo elétrico é igual a Q, que divide ε0 vezes A. Não me xinga, porque agora apareceu um negócio pra mim que eu acho lindo, mas eu tenho certeza que você olhando esse tempo, você pra quê, professora? Pra quê? Então, lembra que eu já te contei que existe densidade linear, densidade superficial e densidade volumétrica? Eu já falei isso algumas vezes, quando eu quis falar de densidade superficial de cargas numa superfície esférica. Então, aqui apareceu uma densidade superficial de cargas, ó. Carga sobre área. Carga sobre área foi o que eu defini em alguma aula de algum momento, e sim, eu fiz isso, como densidade superficial de carga. Vou anotar aqui, ó. Densidade superficial de carga. E se eu tivesse ficado calada, eu podia correr essa parte. Agora eu não posso mais e a aula vai ficar uma hora ainda. Então tá. Então, quanto vale o seu E? O seu E é sigma sobre ε0. Bonito, né? Então, já contando, para quem é muito desesperado, então, capacitor cobrado desse jeito, precisa preocupar não, cai não. Tranquilo? Então tá. E agora eu vou fazer a parte final de capacitores. Então, eu vou dividir capacitores porque é um conteúdo muito grande, tá? Então, eu vou até essa parte, eu vou fazer a associação de capacitores, e aí eu vou deixar vocês dar uma respirada, porque fica faltando umas coisinhas sobre carga e descarga de capacitor. Mas aí eu vou fazer isso em aula como um detalhe, porque não é necessariamente algo que é muito recorrente em provas. E como atualmente nós estamos muito focados, então focados estamos, focados continuaremos. E aí a gente vai para a parte final. Ou seja, então, vamos lá. Vamos para os detalhes. Assim como resistores, eu tenho em capacitores a possibilidade de associação em série, associação em paralelo e associação mista. Mas se você sabe quando está em série e quando está em paralelo, você consegue trabalhar a mista. Vai ser o algoritmo é o mesmo algoritmo de resistores, né? Eu vou querer construir um capacitor equivalente e a gente vai trabalhar nesse processo. Então tá, coisas que a gente precisa perceber. Coloquei 3 capacitores, o C1, C2 e o C3. E o C3. Fiz questão de dar C1, C2 e C3, porque então eu já vou te contar aqui, ó. O capacitor 1 é diferente do capacitor 2, que é diferente do capacitor 3, tá? São 3 capacitores diferentes. Peguei os 3 capacitores, associei eles em série, e aí eu vou te contar o que significa associar em série capacitores. E vou falar o seguinte. E liguei eles a uma fonte, tá? Tá ligado à fonte. Quando eu liguei a fonte, eu já te contei como é que é o processo. O processo é de indução. A fonte tem um polo positivo e um polo negativo. Vamos começar pelo polo positivo?
O polo positivo da fonte atrai todos os elétrons que estão na primeira placa positiva de C1 e nos fios. Então, eu vou fazer de uma forma bem simbólica o eletronzinho aqui feliz indo em direção à placa positiva. Ele foi induzido, tá? Correu todo mundo para lá. Correu todo mundo para lá. Essa placa aqui ficou positiva. Então, a C1 já ficou positiva. Ela vai lá e vai induzir a placa paralela a ela. Ela está muito positiva, ela atrai os negativos, concorda? Então, se ela está, como ela está aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui eu crio a menos Q. Já que a gente está falando do capacitor 1, então eu vou falar carga 1 menos carga 1. Mas você vai ver que isso é bobagem, sabe por quê? De onde é que saiu os elétrons para ficarem em excesso na placa que está na direita do primeiro capacitor? Da placa que está no segundo capacitor. Então, assim, quem perdeu esses 4 elétrons? A placa do outro lado. Então, aqui sobrou 4 prótons. Então, eu nem preciso falar carga 1, carga 2 e carga 3. Porque na hora que elas vão induzir, elas estão induzindo a mesma carga. Então, eu posso simplesmente, eu vou ampliar aqui para apagar sem problema. Eu posso chamar aqui. Não, mas que ótimo, hein? Isso ficou bom mesmo. Então, eu posso simplesmente colocar aqui, ó, carga menos carga. Pode ser mais, né? Então, aqui, ó, mais carga que induz do outro lado, menos carga. Mais carga, menos carga. Então, quando é que eu vou falar que os capacitores estão associados em série? Quando todos os capacitores estiverem com a mesma carga nas armaduras. Então, cuidado, eu não falei corrente. Eu vou chamar atenção bastante. Em capacitor, a gente não fala de corrente elétrica, porque não tem corrente ali. Não tem como você fechar circuito com um capacitor no meio da brincadeira. Então, vamos lá. Coloquei Q1, Q2, Q3, mas podem ser Q4, Q5, Q6, quantos forem, né? Associados em série, eles vão induzir um no outro sempre a mesma carga. Então tá, mas eu forcei, não forcei não, eu defini no início da nossa conversa que a capacitância, ela é... A capacitância ela é diferente, a capacitância do 1 é diferente da do 2, é diferente da do 3. Então, o que é capacitância? Capacitância é a quantidade de carga dividido pela diferença de potencial. Então, se a carga é a mesma para todo mundo, só tem um jeito da capacitância ser diferente, se o V for diferente. Então, a próxima característica que você tem na associação em série é que, quando os capacitores estão associados em série, eles estão submetidos a diferenças de potencial diferentes, tá? Então, deixa eu ver como é que eu coloco aqui. Então tá, aqui, quando a gente fala de DDP, a DDP em série funciona de forma análoga, ou seja, muito semelhante a como funciona a DDP em série de resistências, tá? Cada resistência tem a sua DDP. Então, aqui, cada capacitor também tem a sua DDP. Então, aqui eu posso chamar de V1, aqui eu posso chamar de V2 e aqui eu posso chamar de V3. E eu espero que seja intuitivo, você já perceber que o que o capacitor V1, o capacitor C1 tem enquanto DDP, a C2 e a C3, elas são originadas de um mesmo lugar. Quem dá a DDP para conseguir fazer o acúmulo de cargas? Quem dá a DDP é a voltagem, é a DDP total. Então, o que você pode escrever? Vou escrever abaixo da linha mais A. A V total é a V1 mais... volta. A V2 mais a V3. E aí, no caso, quantos Vs forem, tá? Então, eu troco de página e vou fazer de novo só pra gente ver.
tá ótimo. Já consegui fazer aqui uma relação entre os V's, entre os Q's. Agora eu quero tentar construir o capacitor equivalente. Aquele que na hora que eu for fazer continha vai salvar minha vida, vai transformar isso tudo num só. Então vamos lá. O capacitor equivalente, ele vai ser, então assim, no desenho, ele vai simbolizar esse cara aqui, ó. Ele é o capacitor equivalente. E o capacitor equivalente, ele tem um V equivalente e uma carga equivalente. No fim, eu não gostei muito dessa definição não, mas eu vou trocar. O que ele tem no fim das contas? Eu consigo substituir todos aqueles 3 ou todos aqueles 500 que aparecerem na sua frente por um único. Sendo ele por um único, como é que eu vou construir esse capacitor equivalente, tá? Então, a gente sempre começa... Eu fiz isso quando a gente fez resistor, e aí eu vou pegar as duas equações que a gente tem. Quais são as duas equações que eu consegui para você? Uma não é nenhuma equação. Eu te falei que Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3, e eu te falei que V1, V total, né, o V tá sendo, é a V1 mais a V2 mais a V3. A gente nunca consegue construir nada muito bom nas igualdades, então a gente vai pegar as V's. Ótimo. Pega aí, ó. V total é igual a V1 mais V2 mais V3. Quem é a equação que rege capacitor? É o que você. Então, como é que vale V para o capacitor? O V do capacitor é o Q sobre C. Então, o que nós vamos escrever? Ó. Vou fazer bonitinho igual eu fiz com resistência, porque se lá funcionou, aqui também funciona. Aqui está o circuito real. Circuito real, circuito equivalente. Então, o que eu vou fazer? Ó, voltando ali na minha equação e fazendo coloridinho. O lado direito da igualdade se refere ao circuito real. O lado esquerdo da igualdade ao circuito equivalente, tá? E aí a gente vai pensar o seguinte, ó, no circuito equivalente, eu tenho uma capacitância equivalente e a V total. Aqui eu tenho V total, C1, C2, C3. Então, tá. Então, vamos escrever quem que é a V total da V equivalente. Então, aqui vai ser, ó, V total é igual a carga dividido pelo C equivalente. Então, vamos embora. Então, quem que é V total ali? É a carga, que é igual a o C equivalente. Quem que é V1? Então, agora eu vou aplicar... Então, se antes da igualdade eu só estava me referindo ao circuito equivalente, agora o V1 já é com relação ao circuito real. Então, vamos lá. Quem que é o C1? C1 é carga 1 sobre... perdão. Quem é o V1, né? É igual a carga 1 vezes C1, sobre C1. Quem é o V2? É a carga 2 sobre C2. Quem é a V3? É a carga 3 sobre C3. Então, eu vou substituir isso lá, ó. Isso daqui é carga 1 sobre C1, mais carga 2 sobre C2, mais carga 3 sobre C3. Qual que é a coisa maravilhosa que a gente tem aqui? Que a carga total acumulada pelo capacitor é igual à carga do capacitor equivalente. Porque Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3. Então, se é igual, então você pode colocar o seguinte, ó. Essa simplifica com essas. A carga do equivalente nada mais é do que a carga como foi indução, então você vai induzir no equivalente a mesma carga. Então, todo mundo é igual, você pode simplificar. Quem que fica para você? 1 sobre o capacitor equivalente é igualzinho a 1 sobre o capacitor... Perdão. 1 sobre a capacitância equivalente, mais 1 sobre a capacitância do 1, 1 sobre a capacitância do 2, 1 sobre a capacitância do 3 e quantos forem associados em série. E agora que são elas. Eu gosto muito, eu não sei se vocês gostam ou não. Mas olha uma analogia que você pode fazer. Nós construímos o capacitor equivalente em série da mesma forma que nós construímos a resistência em paralelo. A soma dos inversos da capacitância
te dá o inverso da capacitância equivalente. E aí é o mesmo algoritmo. Calcula e inverte. Tá? E aí você fala assim, e o que vai acontecer na capacitância em paralelo? Então, vai ter uma inversão de comportamentos. Tá? Vamos ver aqui a associação em paralelo. Então, eu associei os 3 capacitores em paralelo e eu já estou te contando que a capacitância do C1 é diferente da capacitância do C2, que é diferente da capacitância do C3. Então tá, assim como a gente vai fazer na associação em paralelo de resistores, é fácil perceber aqui que todos os capacitores estão submetidos à mesma DDP. Eu vou fazer uma coisa que eu fazia muito com resistência. Então imagina que aqui é 0, aqui é 100, então nesse ponto é 0, nesse ponto é 0, nesse ponto é 0. Do outro lado, então esse ponto é 100, esse ponto é 100, esse ponto é 100, esse ponto é 100. Então, a primeira coisa que eu consigo perceber é que numa associação em paralelo de capacitores, todos os capacitores estão submetidos à mesma DDP. Então, peraí. E aí, vocês vão ver o áudio mudar, porque eu tenho só 1% de bateria e agora eu vou desligar o trenzinho que vocês me escutam falar e vou passar pro outro, para colocar o tempo a carregar. Então, o que eu posso falar para você? Que V1, V2 e V3 são idênticas a V total. Então, aqui, ó. A V total é igualzinho a V1, que é igualzinho a V2, que é igualzinho a V3. Tá, então isso é bem importante. É uma conclusão que ajuda a construir a equação que a gente precisa. Ótimo. Agora, com relação às cargas. Se todo mundo tem a mesma DDP, será que todo mundo tem a mesma carga? E aí vem de novo aquela coisa que eu falei lá em cima, olha. As capacitâncias são diferentes. Como é que calcula a capacitância? É carga dividida por DDP. Bom, se a DDP é igual para todo mundo, então qual é a possibilidade da capacitância ser diferente? É porque a carga acumulada é diferente, tá? Então, em verde, a carga acumulada aqui, ó, porque aqui vai ficar o lado positivo, então aqui a gente sempre fala a carga do positivo. As cargas acumuladas, a Q1, a Q2 e a Q3, tô tentando fazer de um jeito simbólico, as cargas são acumuladas porque a característica de cada capacitor permite para aquela DDP um acúmulo de determinada quantidade de carga. Então, para uma mesma DDP, a característica do capacitor vai permitir que seja acumulado mais carga ou menos carga. Ou seja, como é que eu vou dizer quem é a carga total dessa brincadeira, né? Qual que é a carga total acumulada? Então, você já pode falar para mim assim, ó, carga total acumulada. Então, peraí. Vou colocar. Então, deixa eu comentar. Cada capacitor, ele tem uma determinada quantidade de carga, né? Eu falei que ela é acumulada, cada um é acumulado uma quantidade diferente entre si, porque lá em cima eu falei que o capacitor 1 é diferente do capacitor 2, que é diferente do 3. Mas se algum deles fossem iguais, do tipo capacitor 1 igual ao capacitor 2, bom, mesma capacitância, mesma DDP, obrigatoriamente mesma carga, tá? Eu coloco as regras do que eu fiz aqui, partindo do que eu pus de premissa, tá? Para ajudar a construir a fórmula. Então, qual é a quantidade de carga total acumulada para eu colocar no meu capacitor equivalente? Então, você pode falar assim, olha, a carga que vai ser acumulada é a soma das cargas que cada um deles conseguiu acumular, né? Então, vai ser a carga 1 mais a carga 2 mais a carga 3. Tá? E aí, ótimo. Já te contei que quando a gente quer construir o capacitor equivalente, eu uso sempre eu pego essas equações que a gente chegou, e uma equação de soma é maravilhosa pra gente. Então, vamos lá. Quem é o nosso capacitor equivalente? Então, eu vou desenhar aqui o capacitor, o circuito real vai ficar sendo esse daqui de cima.
circuito real. O circuito equivalente vai ser esse daqui de baixo. Perdoa. Então, aqui, ó, capacitor equivalente, que é o que eu quero construir. Tá aqui a nossa V total. Lembra, o capacitor equivalente é análogo a um resistor equivalente. É aquele que, quando inserido no circuito, não altera nenhuma das características do circuito, tá? Nem a quantidade de carga, nem a DDP do circuito, tá? Eu só estou substituindo uma capacitância que está dividida em diversos capacitores por uma capacitância única de um capacitor único. Então, tá. Qual que é a equação que a gente vai usar? A gente vai usar essa equação aqui, ó. Então, assim, o circuito real, deixa eu trocar as cores. O circuito real, que tem vários capacitores, está representado nessa parte do nosso circuito. O circuito equivalente, eu não sei nem equivalente, não é bem um circuito não, sabe? Mas eu vou usar porque, olha, eu vou ficar trocando o nome agora não. O circuito equivalente está representado por essa parte aqui. E aí a gente vai lembrar o seguinte, como é que escreve Q? Q é aqui você. Q é igual a V vezes C. Então tá, para o mundo equivalente vai ser V total vezes AC equivalente. Quanto vale a Q1 no circuito real? Q1 é V1 vezes C1, mais, quem é a Q2? É a V2 vezes a C2. Quem é a Q3? É a V3 vezes a C3. Qual é a nossa alegria? Que a V é igual para todo mundo, portanto, simplifica. Simplifica, 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 simplifica. E aí, o que sobra pra gente é que o capacitor equivalente, quando nós tivermos capacitores associados em paralelo, é a soma das capacitâncias dos capacitores. E aí, vai ficar a analogia. Isso ajuda muito. Associar capacitores em paralelo é análogo a associar resistores em série. Basta somar, tá? Então tá. Paro por aqui. Foi uma parte pesada. Então, assim, a gente fez uma perna grande de elétrica agora, a última grande perna, tá? A última coisa muito importante, que é essa parte de associações. Essa semana é só para vocês replicarem o que vocês estão aprendendo no caderno, fazer registro, fazer pergunta, porque eu vou começar a fazer exercícios com vocês. Eu vou finalizar a parte de capacitores com vocês. Mas eu preciso que vocês tenham essa matéria já vista e já limpa, porque senão essa aula vai ser uma aula perdida ou uma aula de questionamento de coisas que eu gravei para que... Então, assim, eu prefiro que você me pergunte alguma coisa, tipo assim, olha, eu não entendi quando você falou isso, do que você me pergunta assim, mas o que é isso? De onde isso tá vindo? Então, faz esse esforço para fazer a aula presencial e eu conseguir fazer ela melhor para vocês, para ela ser menos maçante, tá? Beijo, respira que vocês conseguiram chegar lá. Até mais.